tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Vicente e no vídeo de hoje eu falarei sobre novidades que temos sobre o live action de My Little Pony. Sim, eu vi no comentário de uma inscrita várias informações sobre esse live action, então eu vou ler aqui para vocês. Quinta seria o uso de CGI, é sobre do cavalo era só zoeira. My Little Pony live action vira animação 2D, mas CGI. Mistura de fantasia e ficção científica. Inspirado no encanto Sonic, jogador NT1 e Free Guy, novos vilões são comportados humanos, novenas culturados, avatares digitais em Equestria. História. Em um mundo mágico chamado Equestria, Twilight se preocupa em conquistar a admiração de 3 princesas. No entanto, Equestria é atacada por unicórnios artificiais que usam tecnologia avançada. Então, Twilight e as Mini-Cities precisam bolar um plano para encontrar soluções. Mas no mundo real, cientistas acidentalmente abrem um portal para Equestria e as Mini-Cities são sugadas para o mundo humano. Uma grande aventura começa neste novo mundo. Então já concluímos que a história do filme ele vai ser bem interessante, né? Porque vai ser cientistas. Eu espero que o CGI seja muito bom, porque falou que seria mais ou menos no estilo do Sonic. Então eu tenho umas boas fés. Mas agora sobre a história. Bem, como vimos, a Twilight ela tem que fazer uma coisa para as 3 princesas. Quais seriam? Pode ser a Celestia, a Luna e a Candace, mas também pode ser qualquer outra. Segunda, como vai ser esse live action vai se passar depois da coroa, depois lá do futuro, mostrado com a luz terrenal, ou vai ser antes, dias depois. E também tem que ter uma explicação e também tem uma coisa para falar. Se esse live action ele vai ter produtos, ou se ele vai ser uma iniciativa para um revival, porque é um live action da G4. Então eu espero que seja um mini revival da G4, mas eu acho que vai ser só mesmo um spin-off, porque é muito difícil reviver a G4, mas também, né, pode ter essa possibilidade. Agora eu vou falar o que eu achei desse comentário que uma inscrita comentou, inclusive, beijo, porque senão não seria. Esse live action, ele é bom, sabe? Ele é tem potencial enorme, sabe? De ter bem nas bilheterias. Mas será que esse live action vai ser bom? Porque se a Lauren Faust vai participar ou não, vai ser outro roteirista da série. Porque, ou vai ser os roteiristas da nona temporada ou vai ser dos antigos. Porque a gente não sabe disso, porque é o primeiro filme live action. E as minhas esperanças é o seguinte: o live action ele vai ser bom, a história vai ser muito boa. Pela descrição que esse inscrito falou, eu gostei bastante do enredo. Acho que seria ótimo. Agora vamos falar sobre uma coisa péssima. Sobre se esse live action vai ser o início da G6. Porque se for o início da G6, então eu tenho uma teoria para esse live action. Se esse live action for um revival ou uma G6, pode ser uma G6, por causa que pode ser os personagens da G4, né? São os personagens da G4 mostrando o passado, futuro, sei lá. Então, esse aqui é o problema. Se for um revival, tem muita chance de ser bom, mas também tem muita chance de ser horrível. E também temos um mini problema com esse roteirista. Porque eu só sei desse enredo aí, que isso é feito, mas eu vou tentar pesquisar depois. Eu vou fazer um outro vídeo tentando entender o que mais ou menos quem são os roteiristas, quem são os dubladores, se aqui no Brasil vai continuar a Bianca Alencar e se nos Estados Unidos vai ter a Tara Strong. Então fiquei a minha dúvida. E o racismo de Twilight Sparkle. Mas algo que você não ouviu falar é que a protagonista do desenho é uma racista que lamenta que Equestria tenha abolido a escravidão, e disso ninguém fala. Como o nosso grande diferencial de amizade crê que a mágica é só para as raças que produzem pôneis livres, mas se as outras raças podem ser consideradas propriedades e ser vendidas por aí. E
e que isso é de boa. E como isso é sobre o que ninguém fala, é sobre o que falaremos aqui, dentro da chaminé. My Little Pony Friends Magic se passa em uma terra encantada chamada Equestria. E essa terra é dividida entre pôneis de 3 raças diferentes: os unicórnios, os Pegasus e os pôneis terrestres, que são pôneis normais. E nenhuma dessas 3 raças é raça escravizada em questão. Pelo contrário, essas 3 raças tiveram muitos conflitos raciais na época em que não eram unidas. Em só país resolverem seus conflitos ao fundar uma nação para a três viverem em igualdade, e até hoje elas vivem em uma suposta igualdade. Supostas, pois é muito evidente que os unicórnios são a elite da sociedade. A série não esconde isso nem um pouco do grupo. Na verdade, as raças têm bem definidos quais os papéis que elas ocupam na sociedade. Os pôneis terrestres cuidam das fazendas e da produção de comida em Equestria. Das 6 protagonistas, 2 são pôneis terrestres: Applejack, que é a fazendeira de maçãs, junto com a sua família de pôneis terrestres, e Pinkie Pie, que abandonou a fazenda de pedras de sua família de pôneis terrestres para ir para a cidade de Ponyville, onde trabalha como pandeiro. Ou seja, a teoria do canal Dentro da Chaminé argumenta que My Little Pony retrata Equestria como uma sociedade hierárquica, onde Twilight Sparkle personifica uma elite intelectual e a econômica se sustenta o racismo estrutural. A análise sugere que a protagonista naturaliza a exclusão e a exploração de raças não pôneis, utilizando a amizade para manter os status de unicórnios no topo. Bem, galera, eu tive que resumir mais ou menos. Eu mostrei 2 textos grandes da teoria, mas no final eu resumi, porque a teoria ela é um pouquinho grande, porque tem sempre uma notificação no WhatsApp que eu estou gravando. Mas enfim. Essa foi a teoria dentro do chaminé. Eu gostei até que bastante dela, porque explica mais um pouquinho da hierarquia, mas não faz sentido em algumas partes. Tem umas partes que eu não entendi. Tipo, por exemplo, da Twilight ter preconceito. Não, ela não tem tanto preconceito. Ela não tem preconceito contra as raças. Mas a teoria, ela é boa, tem pontos fortes, tem pontos bons, tem pontos que não entendi, tem pontos que não tem esclarecimento. Uma teoria que pode explicar quase todo o cenário da história de Equestria. A teoria afirma que após a derrota do vilão antigo Droga, surgiram as criaturas de pesadelo, seres invisíveis, que se alimentavam de medo e discórdia. Eles teriam forçado a pôneis a controlar o sol e a lua para garantir ciclos de escuridão, além de te manipularem vilões como a Sombra e Nightmare Moon, para manter Equestria em constante caos, serviço como fonte de energia eterna para esses monstros. Aqui estão os pontos principais da teoria dele. Poder em linhagem. Ela sugere que 2000 anos atrás, antes do tempo do Star Wheel, o poder dos pôneis já era forte o suficiente para mover o sol e a lua, extraindo energia do pesadelo e do caos. Há criaturas de pesadelos e vilões. O autor argumenta que as criaturas de pesadelo buscavam mais poderes e para isso fazia contato com vilões para tentar destruir Equestria e derrotar as irmãs reais. Essa teoria foi escrita para tentar resolver contradições percebidas no cânone da série sobre a origem da magia e o destino dos governantes de Equestria. O autor também mencionou em outras discussões que eventos futuros como negativos em Equestria, como o colapso do ecossistema, poderão ser resultados de falta de pôneis para controlar o clima e o ambiente. Bem...